meu nome é Maureen e essa semana aqui no canal nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto perdi a comanda, será que eu tenho que pagar a multa? A cobrança de multa para quem perde a comanda é uma prática bastante comum, utilizada principalmente pelos empresários da noite, só que tal medida é uma prática abusiva e crime contra o consumidor. Não são raras as vezes que nós vamos a um estabelecimento tomar uma cervejinha, um chopp ou até mesmo um refrigerante bem geladinho e lá na comanda está escrito da seguinte forma, em letras garrafais, em caso de perda, multa de tanto. A imposição de multa ao consumidor por conta da perda da comanda é uma prática abusiva e é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, cabe esclarecer que cabe ao estabelecimento fazer o controle do que o consumidor consome dentro do estabelecimento, não podendo ser repassado de forma alguma tal responsabilidade ao consumidor. Mas o que o consumidor deve fazer em caso da perda da comanda? Primeiramente, ele deve agir de boa fé e comunicar imediatamente ao estabelecimento sobre o ocorrido, informando que irá realizar o pagamento apenas do que foi efetivamente consumido. Sobre o assunto, o artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor nos fala que são práticas abusivas exigir do consumidor vantagem extremamente excessiva. Em complemento a esse entendimento, nós temos o artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que nos diz que são nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em extrema desvantagem. Mas o que fazer em caso de perda da comanda e o estabelecimento insista na cobrança da multa? Neste caso, o consumidor tem duas saídas, sendo uma mais diplomática do que a outra. A primeira delas é a diplomática, o consumidor realizar o pagamento dessa multa, e só que o consumidor ele deve solicitar ao estabelecimento uma nota fiscal detalhada com todos os custos que foram cobrados dele. Em seguida, o consumidor deve, em posse dessa nota fiscal, procurar o PROCON e fazer uma denúncia sobre o estabelecimento ou ingressar com uma ação judicial de repetição em débito para cobrar em dobro aquilo que não era devido, com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Como segunda opção, o consumidor pode se negar a realizar o pagamento da multa e, neste sentido, ocorrendo ameaças, constrangimento ilegal ou ainda, caso o estabelecimento impossibilite a saída deste consumidor pelo não pagamento da multa, a polícia deve ser acionada de imediato pelo consumidor através do 190, a polícia deverá comparecer até o estabelecimento e poderá, inclusive, ocorrer a prisão em flagrante do responsável pelo estabelecimento por conta de crime de cárcere privado ou de constrangimento ilegal. Neste sentido, ainda convém esclarecer que os artigos 61 e 71 do Código de Defesa do Consumidor nos dizem que são crimes contra as relações de consumo sem prejuízo da aplicação do Código Penal e leis especiais quando são utilizados na cobrança de dívidas, de meios coercitivos de constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ocorrendo ainda a intimidação do consumidor por meio de seguranças do estabelecimento ou sendo este consumidor conduzido a uma salinha especial para ser constrangido a pagar aquilo que não deve, é uma prática abusiva e crime contra a liberdade individual deste consumidor. E o que fazer caso o consumidor ceda a essa pressão? O consumidor deve exigir uma nota fiscal detalhada com tudo que ele está realizando de pagamentos dentro do estabelecimento. Em seguida, o consumidor deve procurar a delegacia mais perto e realizar um boletim de ocorrência. Ainda o consumidor pode entrar com uma ação judicial para requerer a repetição de indébito em dobro, conforme estabelecido no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Por todo exposto, fica evidente que a imposição de multa por conta da perda da comanda é uma prática abusiva e é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Caso este consumidor ele seja constrangido
ou ainda seja impedido de sair do estabelecimento devido ao não pagamento da multa, o consumidor ele deve acionar a polícia através do 190, ele pode realizar boletins de ocorrência e caso ele ceda à pressão e realize o pagamento dessa multa, ele pode também entrar com uma ação judicial de repetição de indébito com base no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Essas foram as dicas dessa semana. Se você gostou, deixa aquele like para incentivar mais vídeos iguais a este. Se inscreva no canal, deixa seu comentário aqui. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar todas as minhas redes sociais. Lá eu posto dicas de direito civil e de direito do consumidor semanalmente. Muito obrigada a todos pela atenção e até semana que vem. Tchau!